Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia espiritual fascinante, escrito, olha só, há quase 500 anos. E ele já começa com um alerta bem urgente. É O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa de Ávila. Vamos tentar entender juntos por que essa obra atravessou os séculos e continua tão poderosa. Pois é, o livro não abre com uma meditação calma, não. Começa com esse grito: o mundo está ardendo. Essa urgência toda é o ponto de partida, é o que dá o tom para tudo que vem depois. Então, para a gente entender bem o guia da Teresa, vamos seguir a jornada que ela mesma traçou. A gente começa com a motivação dela, passa pelos princípios essenciais e chega no objetivo final de tudo isso. Tá, mas o que exatamente significava esse mundo em chamas para Teresa lá no século XVI? Bom, a resposta para isso está toda no contexto religioso daquele tempo. A Teresa vivia bem no meio da Reforma Protestante, um período que ela via como uma ameaça gigantesca à unidade da Igreja. E o que acontecia? Ela se sentia limitada, sabe? Por ser mulher numa sociedade totalmente patriarcal, ela precisou encontrar um jeito diferente de lutar. E a solução que ela encontrou foi genial. Foi criar o que ela chamava de castelinho. Uma pequena comunidade, uma fortaleza de freiras com uma missão muito clara: fortalecer, através da oração e da virtude, aqueles que estavam na linha de frente defendendo a fé. Mas, claro, para construir qualquer fortaleza, primeiro é preciso um alicerce muito, mas muito sólido. E para Teresa, esse alicerce começa com um passo que é, no mínimo, radical: o desapego. O ponto central aqui não é só sobre largar bens materiais, não. É muito mais profundo. É uma liberdade interna, sabe? Se libertar de tudo aquilo que nos prende ao mundo. Família, reputação e até, o mais difícil, o nosso próprio ego. E, segundo a própria Teresa, o desapego mais complicado de todos é justamente de nós mesmos. É abrir mão do nosso conforto, das nossas vontades, do nosso ego. Ok, com o terreno agora limpo por esse desapego, a Teresa começa a construir a fortaleza dela sobre 3 pilares que ela considera essenciais. Para ela, não tem conversa. São esses 3 aqui: amor mútuo, desapego total e humildade verdadeira. Essa é a base, o fundamento para qualquer pessoa que queira aprofundar a vida espiritual. E o mais interessante é ver como esses pilares estão totalmente conectados. Para amar de verdade, é preciso humildade. E para ser humilde de verdade, é preciso se desapegar do ego. Um simplesmente não existe sem o outro. Faz todo sentido, né? Com esses pilares firmes como base, a Teresa nos leva para o coração da prática espiritual dela, a oração. Só que para ela, orar não é só repetir palavras, é quase uma estratégia. Ela faz uma distinção bem importante aqui entre 2 tipos de oração. A vocal, que são as rezas que a gente recita como Pai Nosso, é o ponto de partida. Mas o objetivo final, o alvo mesmo, é a oração mental, aquela conversa íntima, profunda com o divino. E para explicar essa oração mais profunda, ela usa uma metáfora que, convenhamos, é bem surpreendente para uma freira do século XVI. Um jogo de xadrez, quem diria? Nesse xadrez espiritual, a alma é o jogador. E o objetivo é dar xeque-mate no rei, que representa o próprio Deus. Cada peça, cada movimento tem um papel fundamental nessa partida. Só que a peça mais poderosa nesse jogo não é a força, não é a inteligência, é a humildade. Para Teresa, é a humildade que encurrala o rei, é a humildade que vence a partida. Uma inversão total de valores, se a gente parar para pensar. Mas, afinal de contas, para que todo esse esforço? Por que alguém se daria ao trabalho de trilhar um caminho tão exigente, tão difícil? Qual é o propósito? E aqui, tudo se conecta. A gente volta lá para o começo. Essa jornada toda para a perfeição não é só para benefício próprio, para a salvação individual. É para se tornar forte o suficiente para ajudar a apagar o fogo daquele mundo em crise. O caminho de Teresa, no fim das contas, é um chamado radical ao foco, ao propósito. E aí fica a reflexão, né? Em um mundo lotado de distrações como o nosso, o que será um guia de quase 500 anos sobre foco pode nos ensinar sobre o poder de ter uma vontade unificada, uma vontade inteira?